Irmãos, a paz do Senhor, mais uma lição. A lição é a número 9, fala sobre o mistério da unidade revelado. O mistério, que mistério é esse? Por que mistério? Porque no Antigo Testamento não era tão claro, esse segredo não era tão claro divulgado. Que segredo, pastor? O segredo era divulgado no Antigo Testamento relativo às bênçãos para os gentios. Mas de que maneira todas as famílias da terra seriam abençoadas? Até mesmo os gentios serão abençoados. De que maneira? Como? E de uma forma plena, no Novo Testamento, é revelado aos apóstolos, é revelado aos profetas de Deus, é acerca da unidade. Que unidade? A união entre judeus e gentios formando a igreja. No Antigo Testamento você não observa essa palavra igreja. E acontece essa unidade, essa nova humanidade, esse corpo que é a igreja de Cristo. Ele é revelado no tempo oportuno, na plenitude dos tempos. Ele é revelado por Deus. Esse é o tema, o assunto da lição de hoje. Queremos abordar, por isso, lição número 9, 31 de maio de 2020, o mistério da unidade revelado, que tem como texto áureo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então, esse mistério, agora, foi revelado pelo Espírito de Deus, aos santos apóstolos e profetas. Esse é o principal versículo do tema de hoje, que tem como verdade prática: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Leitura bíblica em classe. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, de que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós que são a vossa glória. Irmão, essa leitura bíblica em classe, eu vou voltar aqui. Eu coloquei aqui amarelo, noutros séculos não foi manifestado. Você vai ver que no Antigo Testamento não foi manifestado de uma forma tão clara como no Novo, deixando claro que essa revelação ocorreu pelo Espírito Santo de Deus aos santos apóstolos e profetas, né? Mas que revelação é essa? A revelação que está falando aqui em seguida, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa de Cristo. Essa união, essa unidade que vai acontecer entre judeus e gentios formando a igreja. Essa é a grande revelação de Deus. Coloquei aqui amarelo, que trata-se de riquezas incompreensíveis de Cristo, riquezas insondáveis, mas que, graças a Deus, Deus nos deu acesso
acesso, por meio das Escrituras Sagradas, a esse mistério. Deus revelou aos simples, por meio da fé em Jesus Cristo. Por isso, amados irmãos, temos essa grande responsabilidade de, como igreja, divulgar, anunciar esse mistério. Graças a Deus, irmãos, porque esse amor, o amor de Deus nos alcançou, esteve encoberto, mas foi revelado até chegar a cada um de nós. Meu Deus, meus irmãos, as Escrituras do Antigo Testamento fazem menção a promessas para os gentios, mas você observa no Novo Testamento algo bastante claro acerca desse mistério. E é por isso que na introdução iremos falar neste momento que os apóstolos, os profetas receberam esse mistério no Novo Testamento, sim. Essa revelação, né? A revelação desse mistério. A lição de hoje, que tem como ponto central a revelação desse mistério que estava oculto, né? Nós iremos observar que o pastor Douglas vai dividir em vários tópicos, e um tópico mostrando que esse mistério estava oculto no passado. Vai mostrar também que ele foi revelado e como foi revelado. E também que foi algo pré-estabelecido, algo que estava na eternidade, já decretado por Deus. E assim, nós falamos acerca do tópico número 1, amados irmãos. O tópico número 1 fala sobre o mistério oculto no Antigo Testamento. O conceito bíblico de mistério. Conceito bíblico de mistério. O conceito bíblico de mistério, ele fala sobre um segredo, uma doutrina secreta, e nos mostra uma verdade de Deus que estava oculta e passou a ser conhecida. E é por isso que essa verdade encoberta, agora desvendada, louvado seja Deus, traz benefício para todos nós. Então tem esse conceito bíblico de mistério. Claro, não confunda esse mistério no sentido de algo que é misterioso e só alguns especiais podem saber. Não é bem assim, não. Desde o início, iremos ver no decorrer da lição, que esse mistério, que é justamente a formação da igreja, as bênçãos também para os gentios, não apenas para os judeus, é falado no Antigo Testamento, mas não é compreendido de uma forma plena. E no Novo Testamento será compreendido de uma forma plena, será entendido, porque agora nós temos a revelação do Espírito Santo de Deus. E é por isso que chega no tópico 1 ainda, mas no número 2, o desconhecimento do mistério. O desconhecimento do mistério. Porque no texto que lemos na leitura bíblica em classe, no versículo 5, ele diz que utiliza como agora. Não foi dado a conhecer tão claramente como agora. Esse como é importante você entender. Porque não é que não foi revelado no Antigo Testamento, mas é porque foi revelado no Novo Testamento de uma maneira mais, digamos assim, completa. E é por isso que compreendemos que esse desconhecimento do mistério de Deus, ele é desvendado pelo Espírito Santo de Deus. Está aí o papel importante do Espírito Santo de Deus, e por meio desse conhecimento, por meio desse acesso a esse conhecimento do plano de Deus, nos traz com certeza bênção para os gentios, que passam a participar também com os judeus das bênçãos das promessas de Deus. Então a união, judeus convertidos, gentios convertidos, formando o cristianismo, a igreja de Cristo. O número 3 fala sobre o mistério e os profetas da antiga aliança, o mistério oculto no Antigo Testamento, o mistério e os profetas da antiga aliança. Esses profetas da antiga aliança, eles conheciam acerca das bênçãos. Inclusive, eles fizeram menção acerca dessas bênçãos, está em Gênesis, Isaías, etc.
em Malaquias, que os gentios também seriam abençoados. Eles só não sabiam de que maneira os gentios seriam abençoados, porque eles achavam que as promessas eram apenas para eles. Os gentios, eles ignoravam que tinha promessa para eles, e os judeus achavam que eram só para eles, eram os únicos beneficiários dessas promessas. Então, e é por isso que havia esse mistério oculto. Mas no Antigo Testamento, os profetas sabiam que tinha bênção para os gentios. Mas como? Como seria essa bênção? Como aconteceria essa bênção? Deus faria algo totalmente novo. Deus faria algo totalmente novo, que é justamente a união dos gentios com os judeus formando a igreja. E o resumo do tópico número 1, amados irmãos, fala: o mistério da igreja de Cristo, formada pela união entre judeus e gentios, estivera em oculto desde a eternidade. Estivera em oculto, mas foi revelado, louvado seja o nome do Senhor. E é o que fala o próximo tópico, o mistério revelado no Novo Testamento. Louvado seja Deus. Revelado para quem, pastor? Para os apóstolos e profetas inicialmente, sim, no Novo Testamento. Algo que estava oculto, mas o que estava oculto? Com relação à igreja. Se você observar no Antigo Testamento, não tem a palavra igreja. E a ênfase que o apóstolo Paulo dá é acerca justamente que esse mistério, ele vai ser revelado. Vai haver a revelação desse mistério. Então, Paulo, em diversos textos, né, não apenas em Efésios, mas também em Gálatas, capítulo 1, versículo 1, capítulo 1 aí também, no versículo 11, versículo 16, mostra a revelação por meio de Jesus Cristo, um plano de Deus para a salvação da humanidade. Só que esse plano não é só para os judeus, não, também para todos, é para todos. E quando você fala judeus e gentios, gentios já aprendemos, todos aqueles que não eram judeus, ou seja, todas as outras nações, se unindo por meio da cruz de Cristo, formando a unidade chamada a igreja. Mas como foi feito isso? Por meio de quem? Por meio do Espírito Santo de Deus, por meio do Espírito Santo de Deus. E isso, irmãos, não basta apenas um raciocínio intelectual, não basta apenas. É necessário a participação do Espírito Santo de Deus, sim. É necessário uma revelação de Deus, e não simplesmente por sabedoria do homem. O número 2 fala o mistério oculto revelado. Já aprendemos, foi revelado aos apóstolos e profetas, e esse mistério oculto, ele foi revelado. E quem ele é? Ele é a igreja. É a igreja. O mistério oculto que estava revelado trata-se da igreja. Essa idealização, esse plano de Deus, ele sempre existiu, ele é desde sempre, é da eternidade. Deus não foi pego de surpresa, não, diante do pecado de Adão, diante das circunstâncias no decorrer dos séculos, não. Deus já planejou, sim, executar um plano por meio do seu Filho Jesus, para, por meio de Cristo Jesus, unir todos os povos, ter uma unidade chamada igreja. Só que, irmãos, agora que temos conhecimento desse mistério, nós temos a grande responsabilidade de anunciar essa obra de Cristo. Então, se foi por meio da obra de Cristo, louvado seja Deus, nós que temos acesso a essa informação, nós temos que anunciar as dádivas do mistério. Olha a grande responsabilidade de todos nós. O intuito, sim, de unir todos os homens em um só povo, por meio de Cristo Jesus. O mistério revelado no Novo Testamento, irmãos, número 3 fala sobre a magnitude do mistério. Qual o tamanho desse mistério, hein? Irmãos, é importante que você entenda que a igreja, iremos falar de unidade, iremos falar que todos somos um só povo, louvado seja Deus. Todos são um, e participantes
da mesma promessa. Aleluia! Todos aceitos em Cristo, por meio da obra de Cristo, por meio da salvação que há em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Resumo do tópico 2. Nesse ponto, o destaque para o mistério revelado é a igreja redimida por Cristo e formada pelos povos e nações do mundo todo. É um mistério revelado, é a igreja redimida pelo sangue de Jesus. E assim, ela é formada por todos os povos, não apenas judeus, mas por todos os povos que aceitam a obra vicária de Cristo Jesus. Mas quando que foi estabelecido a revelação desse mistério? É o que fala o próximo tópico, o tópico número 3, o mistério pré-estabelecido por Deus. Pré-estabelecido. Então Deus, muito antes do pecado do Éden, desde a eternidade, Deus pré-estabeleceu um plano. E esse plano, para ser executado num tempo oportuno, sim, tempo chamado plenitude dos tempos. E nisso iremos entender, o número 1, as riquezas insondáveis, riquezas incompreensíveis. Louvado seja Deus. E fala no versículo 8 do capítulo 3 da leitura bíblica em classe, se referindo a essas riquezas, a verdadeiras maravilhas e providências de Deus. Amados irmãos, diante dessas riquezas que chegam ao nosso acesso, nós temos que compartilhar, nós temos que ministrar, nós temos que proclamar essas boas novas. É o que cabe a cada um de nós como povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse plano de Deus pré-estabelecido, sim, mas que quem executa é Jesus Cristo. Jesus executa esse plano que já foi, que era de uma forma pré-estabelecida por Deus. Não, Jesus, Deus no Pai não resolveu que Cristo ia morrer na cruz porque aconteceu isso ou aquilo. Não, desde a eternidade, o plano de Deus para salvar a humanidade. Esse plano é algo eterno, é o que fala o número 2, o eterno propósito em Cristo, aleluia. Ele estava encoberto, esse mistério, estava encoberto sim, mas no tempo de Deus, o kairós de Deus, o tempo oportuno de Deus, ele foi revelado. No Novo Testamento, ele foi revelado sim, já estudamos por meio dos apóstolos, dos profetas, e hoje ele é anunciado por meio da igreja do Senhor. Mas sempre lembrando, esse plano foi executado por Jesus. A ele toda a honra e toda a glória. O plano divinamente pré-estabelecido é o número 3. Divinamente pré-estabelecido. Não foi pelo homem, não. Não foi algo humano, não. O plano pré-estabelecido por Deus. Que plano é esse? Plano da salvação. Plano da salvação. Que vem trazer justamente isso, vem divulgar um propósito eterno de Deus. Esse propósito, ele está em andamento. Deus está atento à história da humanidade. Qualquer problema que queira colocar em risco o plano de Deus, há uma intervenção do Senhor Jesus, sim, de Deus. Então esse propósito é eterno e ele está em andamento. Claro, tudo isso previamente determinado de Deus, no tempo previamente determinado pelo Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Assim chegamos até a conclusão. Antes o resumo do tópico, é claro, o mistério da igreja de Cristo foi pré-estabelecida pelo Pai, desde antes da fundação do mundo. Essa compreensão é fundamental que você guarde, algo pré-estabelecido. Agora sim chegamos à conclusão da lição de hoje. Amados irmãos,
As gerações passadas, somente no Antigo Testamento, muito embora era do conhecimento de que os gentios seriam abençoados também, mas não sabiam como, esse mistério é revelado. Tivemos acesso, Deus permitiu chegar aos simples, e graças a Deus, irmãos, estamos incluídos nessa bênção, mas tudo isso por meio da cruz de Cristo, por meio do Senhor Jesus, que veio a unir todos os povos numa única unidade. Tudo isso foi revelado no tempo oportuno, na plenitude dos tempos, sim, e graças a Deus, irmãos, que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. Agora, vamos anunciar, vamos compartilhar, vamos divulgar esse mistério, para que cada vez mais a igreja cresça por pessoas que compreendam que só Jesus salva. Assim, encerro mais uma lição, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Marcos, a paz do Senhor para todos os irmãos. Amém e amém.